Olá, eu sou Rafael Arosa, sou professor de Geografia do Colégio de Aplicação da FRJ. Nesse videoaula eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os modos de produção industrial dentro do sistema capitalista, né? Então essa temática, modos de produção, a gente costuma falar sobre o modelo fordista, conhecido como o Fordismo, e o modelo toyotista, o toyotismo. São dois termos aí muito utilizados, né, quando a gente vai falar de modos de produção na indústria dentro do sistema capitalista. Por que isso é importante para a área da geografia, né? Claro que a gente vai falar sobre muitos termos econômicos, muitos termos aí da área de administração, mas esses diferentes modos de produção, eles tiveram implicações socioespaciais, né, muito importantes. Tanto na questão da rede urbana, né, de áreas de maior desenvolvimento econômico em períodos diferentes, e depois áreas de estagnação, migrações, enfim, vários aspectos sociais também, e que se relacionam com o espaço, com a organização espacial, que tem a ver, que foram influenciados por esses diferentes modos de produção. Vocês vão entender com o tempo o que a gente está falando com modos de produção. Então vamos começar com as teorias de um pensador chamado Frederick Taylor, né? O Taylor foi um sujeito que fez pesquisas na área de administração. Ele é considerado o pai da administração científica. O que quer dizer isso? O Frederick Taylor, ele lançou em 1911, tá? Então no início do século XX, um livro em que ele lançava as bases para o que ele chamava de administração científica. Ele fez ao longo de toda a carreira dele, né? Em 1911 ele já era um senhor, ele inclusive foi falecer logo depois, em 1915, mas ao longo da carreira dele, ele fez vários estudos, várias pesquisas sobre qual seria a melhor forma de administrar uma fábrica, né, para que essa fábrica tivesse uma maior produtividade, conseguisse produzir mais em menos tempo, conseguisse produzir mais com menos dinheiro investido, com um menor desperdício de capital, por exemplo, e com isso tivesse uma maior, portanto, produtividade e maior lucratividade, maior lucro, certo? E o que ele chegou, qual foi a conclusão que ele chegou e que ele lançou nesse livro sobre administração científica de 1911? Primeiro, as fábricas que tinham um controle mais rígido sobre as atividades dos trabalhadores tinham uma maior produtividade. O que quer dizer isso? Aquelas fábricas em que delimitavam com bastante controle, bastante rigidez, o que cada profissional, o que cada operário iria fazer, qual seria o movimento, onde ele deveria ficar localizado, cada etapa que ele deveria fazer, essas fábricas tinham uma produtividade tendencialmente maiores, né, as produtividades, do que as fábricas que não tinham esse controle, que deixavam os trabalhadores mais soltos, que os trabalhadores tinham mais capacidade de escolhas, mais autonomia, que circulavam mais pelas fábricas. Essas tinham uma produtividade menor. Então ele defendia um controle rígido das atividades dos trabalhadores. Segundo, ele defendia uma separação entre o trabalho intelectual e o trabalho manual. Quer dizer, esse princípio dizia o seguinte: quanto maior for a separação entre o trabalho intelectual, de quem pensa a fábrica, de quem pensa o produto, de quem pensa a organização daquela fábrica, daquela produção, né, e o trabalho manual, o trabalho que é feito pelo trabalhador braçal, o operário que está ali no chão da fábrica, mexendo nas peças, quanto maior for essa separação, maior a produtividade da fábrica. Ou seja, quem pensa não faz, quem faz não pensa. Em terceiro ponto, o emprego extensivo, ou seja, em grande quantidade de mão de obra. Mas uma mão de obra com baixa qualificação, porque é a mão de obra com baixa qualificação que vai fazer esse trabalho manual. Se vai fazer um trabalho manual, se vai colocar uma porca, se vai colocar um parafuso, se vai simplesmente mexer num encaixe, numa engrenagem, não precisa uma grande qualificação. A grande qualificação ficaria por conta dos poucos trabalhadores que fariam um trabalho intelectual, né? Que administram a fábrica, que pensam a organização da fábrica e que pensam o produto. Então ele defendia que as fábricas deveriam ter. Veja como é que esses princípios eles se encaixam. Se cada trabalhador manual, né, deveria fazer uma única função, né, com um controle muito rígido sobre aquela atividade que ele faria, deveria ser especializado em uma única função, especializado não no sentido de ser um trabalhador qualificado, mas de fazer uma única função o dia inteiro. Então eu vou precisar numa fábrica, né, que vai produzir produtos complexos, como um automóvel, por exemplo, eu vou precisar de muitos trabalhadores.
certo? Porque cada trabalhador vai fazer uma única atividade, vai exercer uma única função dentro daquela fábrica. Então, é preciso um emprego extensivo de mão de obra para colocar em prática essa administração científica. Acontece o seguinte, o Taylor escreveu esse livro em 1911, ele vai falecer pouco tempo depois, e a primeira fábrica, né, significativa que consegue colocar em prática os princípios do Taylorismo, né, que a gente vai chamar esses princípios de Taylorismo, princípios tayloristas, vai ser a fábrica da Ford. Ford, uma empresa de automóvel, né, de propriedade do Henry Ford, né, um cidadão dos Estados Unidos, ele em Detroit, uma cidade ali no nordeste dos Estados Unidos, na região dos Grandes Lagos, uma região que era bastante industrializada já desde o final do século XIX, uma região que tinha uma oferta de matéria-prima ali próximo, tinham minas, tinham indústrias siderúrgicas, né, que vão trabalhar com essa matéria-prima de origem mineral, tinha disponibilidade de carvão, de rios, né? Então, nessa região chamada de Grandes Lagos, vai ter uma concentração industrial, é uma área tradicional, um cinturão industrial importante dos Estados Unidos nesse momento, e o Ford, ele cria uma fábrica lá no início do século XX de automóveis. E ele vai colocar em prática os princípios do Taylorismo. Como que ele vai conseguir colocar em prática? Através da linha de montagem. A linha de montagem é essa esteira que vocês estão vendo aí nessas fotos, né? Uma espécie de uma esteira, como tem a esteira do supermercado, que você bota o produto para chegar no caixa, só que muito maior, onde diferentes peças e produtos passavam por essa esteira para que esses produtos e essas peças se deslocassem pela fábrica através da esteira. Ou seja, não era necessário que o trabalhador se deslocasse pela fábrica. O trabalhador poderia ficar parado, exercendo uma única função, uma única atividade muito simples, manual, enquanto que o produto que circularia e, através da esteira, os donos da fábrica, né, os administradores, teriam um controle muito grande, né, um controle rígido sobre essas atividades, sobre o sistema produtivo, certo? Com um botão, aumentaria a velocidade da esteira, com um botão, diminuiria a velocidade da esteira, com um botão, encerraria os trabalhos, e por aí vai. Então, a linha de montagem vai ser uma grande inovação trazida pelo Ford. Vai ser a forma que ele vai ter para colocar em prática a teoria taylorista, as ideias, os princípios do Frederick Taylor da administração científica. Isso fez com que a Ford fosse a primeira grande fábrica a produzir em série, produção em massa, em grande quantidade. O que acontece? Estão vendo esse carro que está aí nessa imagem, esse carro, né, pretinho ali embaixo? É o chamado Ford T. Esse carro, ele foi por muitos anos, ali entre mais ou menos 1913 até final dos anos 20 lá nos Estados Unidos, foi o carro mais popular, disparado nos Estados Unidos. Estimativas de que metade dos carros em circulação nos Estados Unidos nesse período eram modelo Ford T. Por quê? Como o Ford conseguia produzir em grande quantidade, em larga escala, o mesmo modelo, ele conseguia baratear o valor, né, do produto final e baratear, claro, os custos, né? Ele tinha uma produtividade tão elevada, deu tão certo nesse ponto de vista os princípios tayloristas, né, e a linha de montagem, que ele produzia muito em larga escala com preço mais barato, e isso fazia com que houvesse uma venda muito extensiva, né, desse automóvel, desse modelo. O Ford T entrou para a história, sem dúvida. Essa produção em série, ela é padronizada, ou a gente também fala de estandartizada, né? Ou seja, quando eu falo estandartizada, claro que isso aí eu estou pegando uma palavra, né, da língua inglesa, standard, né, um padrão, e estou aportuguesando aqui, né? Então, o que quer dizer isso? É que esses produtos, eles eram todos iguais. Quando você construir uma linha de montagem, a linha de montagem é para você colocar ali algumas peças, as peças vão passando, no final você tem um produto final. Mas se você quiser uma alteração no produto, um outro modelo, você tem que ter uma outra linha de montagem. Como a linha de montagem é enorme, você tem que ter uma outra fábrica. Então, isso só funcionava, essa produção em larga escala, em massa, com grande produtividade, se você fosse produzir um único produto, né? Um único modelo. Se você vai variar, que fosse mudar a cor, mudar o tamanho da roda, mudar a aerodinâmica do automóvel, tinha que mudar tudo. Tinha que fazer uma outra linha de montagem, tinha que ser uma outra planta industrial. Então,
é muito famosa essa frase que está na autobiografia do Ford, né? Que é: o veículo pode ser de qualquer cor, desde que seja preto. Ou, na verdade, a frase é algo como: a pessoa pode comprar qualquer carro Ford T, desde que seja preto. Quer dizer, é uma brincadeira, né? Não tem, na verdade, variação nenhuma, nem mesmo na cor. Todos os carros tinham que ser pretos. Enquanto outras marcas vendiam carros de vários modelos, de várias cores, mas com um preço muito maior, porque não tinham essa administração científica, essa produção em série que barateava os produtos que tinha no Fordismo. Então é uma característica do Fordismo a padronização dos produtos, né? Essa estandartização, né? Os produtos muito parecidos, mas com um grande alcance aí de venda. Bom, o que vai acontecer? É que o Fordismo também... Vou até voltar aqui o meu slide aqui. Tinha uma característica do Fordismo que é interessante, que a gente vai ver daqui a pouquinho, em outro momento, mas que é o seguinte: o Ford ele foi revolucionário quando ele pensa o seguinte: bom, se eu vou produzir em grande quantidade, eu vou produzir muito, eu preciso ter compradores. Para eu ter compradores, as pessoas têm que ter dinheiro para comprar, né? Não é todo mundo que consegue comprar um automóvel. Os operários, por exemplo, das fábricas, dificilmente têm condições de comprar automóveis. E não tem nem tempo, trabalham tanto que não tem nem tempo para usufruir com a família, viajar, e vão para onde? Com carro. Então, o Ford, ele, pensando em aumentar o mercado consumidor, a começar pelos seus próprios trabalhadores, ou seja, pensando em fazer com que os seus próprios trabalhadores, já que ele teria muitos trabalhadores na fábrica, né, mão de obra extensiva, pensando em fazer com que eles pudessem comprar também os produtos da própria fábrica, ele aumentou o salário. E também, aumentando o salário, oferecendo um salário muito maior do que a concorrência, ele sabia que ele poderia atrair os melhores profissionais, os melhores engenheiros, os melhores técnicos, os melhores profissionais com mais experiência poderiam inclusive sair de outros concorrentes, de outras fábricas e procurar ir para a fábrica dele. Foi uma medida que parece arriscada, mas que deu certo. Por exemplo, em 1914 é muito conhecido a medida dele em que ele dobrou o salário dos trabalhadores. Ele oferecia um salário que era o dobro da concorrência. Então, ele oferecia na época $5 por dia, o que para a época era muito. Claro que hoje $5 por dia não é nada, mas para a época era um valor bastante considerável, né? Então, com isso ele atraiu a melhor mão de obra da região industrial ali, dos Grandes Lagos, de Detroit, para trabalhar na fábrica dele. E ele conseguiu fazer com que os seus próprios trabalhadores tivessem condições, ao longo do tempo, de comprar aqueles automóveis. E isso, obviamente, foi se refletindo para toda a sociedade. Outras fábricas começaram a ver que isso podia ser uma medida interessante e algumas fábricas adotaram medidas parecidas. Ele também, por conta própria, resolveu diminuir o número de dias, limitou para 5 dias na semana de trabalho na fábrica. E também ele diminuiu as horas, né, a carga de trabalho, a jornada de trabalho de 9 horas para 8 horas diárias. Ou seja, medidas que depois, né, num outro momento histórico, vão ser adotadas por governos, né, com leis trabalhistas e tal. Ele, por iniciativa própria, o empresário, claro, pensando nos benefícios que isso traria para ele, de ter os melhores trabalhadores, de ter um mercado consumidor entre os seus próprios funcionários, ele adotou essas medidas que também são muito associadas ao Fordismo. Bom, acontece que nem todas as empresas adotavam essas medidas, o que era comum, né? Enfim, lá nos Estados Unidos, e a gente pensar na Europa, numa forma geral também, era o liberalismo econômico, né? O laissez-faire, que é um termo em francês, o liberalismo econômico, que dava liberdade, como o nome já diz, para os empresários definirem uma série de questões, como, por exemplo, jornada de trabalho e tal. Você tinha uma menor intervenção do Estado na economia e você tinha uma menor intervenção do Estado nos direitos dos trabalhadores, certo? E isso gerou um problema. Por quê? Porque à medida que as empresas produziam em massa, adotando os princípios da linha de montagem, do Fordismo, do Taylorismo, e começou a ter, ao longo de toda a década de 20, uma produção muito grande de bens industriais, de bens de consumo. Só que, para quem ia comprar esses produtos? Claro, você tinha uma população ali, até certo ponto, uma porcentagem da população que tinha condições de comprar. A partir de certo ponto, muitas coisas eram produzidas através, né, desse modelo fordista, e você não tinha quem comprasse. Então, produção em massa precisa de um consumo em massa. Se você não tem consumo em massa, não tem como ter essa produção em larga escala. Os salários baixos vão resultar num baixo consumo. Então, o que aconteceu
por volta de 1929, né, e aí a famosa crise de 1929, a queda da Bolsa de Valores de 1929, um dos principais fatores, talvez o principal fator para essa crise, foi justamente uma superprodução. Quer dizer, as empresas, eu não estou falando mais só do Fordismo, tá, gente? Agora, quando eu falo em Fordismo, eu estou falando não só da fábrica da Ford, eu estou falando de um modelo de produção que vários setores vão adotar, né? A gente está no ápice, já passou, na verdade, do ápice da segunda revolução industrial. A gente já tem vários modelos de vários tipos de produto, vários tipos de bem de consumo, duráveis, não duráveis, tem comida enlatada, tem roupa, tem eletrodomésticos, uma série de produtos que são feitos, né, e que vão adotar a produção em massa. O que vai acontecer? A gente vai ter uma produção muito grande, em grande quantidade, porque a produtividade é muito grande, mas não tem mão de obra ganhando o suficiente para consumir, né? Então vai ter um consumo aquém, abaixo do que era necessário. Então a crise de 29 é uma crise de superprodução. Não é o único fator para a crise de 29, mas é possivelmente o principal, certo? Então, com a crise de 29, uma grande crise econômica, várias empresas, na verdade, vão falindo. As empresas falindo, as indústrias vão falindo também, e bancos vão começar a entrar em falência também. Bancos que, por exemplo, emprestaram dinheiro para essas empresas, para essas indústrias. Então vai ter uma série de falências nos Estados Unidos, e com essas falências, pessoas perdendo o emprego, pessoas perdendo os empregos, não tendo condições de comprar. Então é um ciclo vicioso na economia. Então foram vários anos de crise muito forte nos Estados Unidos e também atingindo outras partes do mundo, porque é uma economia que está ali, não é uma globalização como a gente tem hoje, né, com as tecnologias da informação e comunicação, mas tem uma certa interação, né, e relação entre as diferentes economias do planeta, né? Um início ali de um processo de globalização, a gente pode considerar assim. Então, para sair da crise, o que vai acontecer? Nos Estados Unidos, especialmente, um presidente chamado Franklin Roosevelt, que vai assumir em 1933, pouquinhos anos depois da crise de 29, ele ganha a eleição, prometendo um New Deal, um novo pacto. Esse novo pacto que ele vai fazer, esse New Deal com a população, esse termo New Deal é muito, muito conhecido, né? É um New Deal, é um novo pacto em que ele propõe uma maior participação do Estado na economia, certo? Uma maior intervenção do governo na economia, nas empresas, definindo, por exemplo, o que deveria ser dado prioridade para a produção, o que deveria ter incentivo por parte do governo, por parte de bancos públicos, por exemplo, o que teria maior protecionismo, maior proteção através de taxas alfandegárias contra aquilo que é importado. Então, o valor do dólar, né? Então, o governo interferindo no valor do dólar para poder interferir assim, em questão de exportação, né? Quanto mais barato o dólar, maior seria a tendência de exportação. Esse modelo de maior intervenção do Estado na economia, ele é conhecido como keynesianismo. Por quê? Porque um economista da Inglaterra, britânico, chamado John Maynard Keynes, o Keynes, que já era um economista bastante importante, um acadêmico relevante, com obras importantes, o Keynes, ele defendia isso já há algum tempo. Ele apontava limites do liberalismo econômico. Ele apontava que o liberalismo econômico poderia conduzir a uma crise como aconteceu em 1929. Então, o Roosevelt, ele vai montar uma equipe de economistas que vão botar em prática esse New Deal, essa política intervencionista, que vai ser conhecida como keynesianismo, porque é muito influenciado pela obra de John Maynard Keynes, certo? Uma das medidas tomadas é o aumento dos salários dos trabalhadores, né? Então, leis trabalhistas que dão direitos trabalhistas para os funcionários, maiores salários, menor jornada de trabalho. Então, ao contrário dos mais liberais, de economistas liberais, né, como, por exemplo, o Hayek, um austríaco, né, famoso da escola austríaca de economia, que defendiam que, numa crise daquela, pelo contrário, tinha que reduzir os gastos públicos e tinha que deixar o mercado sair da crise por conta própria, o keynesianismo pregava o contrário. Você tinha que justamente aumentar o poder de consumo da população. Então, dar emprego para as pessoas, incentivar que as empresas empregassem,
né, funcionários, dá seguro-desemprego, se manda embora, ela tem um seguro, o funcionário mandado embora tem um seguro-desemprego para manter algum nível de consumo e sobreviver ao longo de algum tempo. Obras públicas, isso é muito importante do New Deal. Grandes obras públicas, a Ponte de São Francisco, por exemplo, é construída nessa época, isso é bastante famoso. Obras públicas de estradas, por exemplo, de rodovias, feitas com trabalhadores, né, que eram contratados, estavam desempregados, eram contratados pelo governo com esse salário, isso ia movimentar a economia. Maiores direitos trabalhistas, para eles terem inclusive um incentivo para consumir, não só o salário aumentando, mas a própria jornada de trabalho menor, né? Então isso que já aparecia no Fordismo vai ser colocado em prática, vai ser uma política pública, uma política de governo agora. Essas políticas vão ser conhecidas como welfare state, o estado de bem-estar social. E elas vão ser, esse termo na verdade, welfare state, estado de bem-estar social, ele já existia. Ele já tinha sido colocado em prática em alguns outros países na Europa, em outros momentos. Coisas bem pontuais. Agora vai ser uma ampliação do welfare state, né? Porque uma grande nação, muito importante, uma potência, Estados Unidos, vai colocar em prática o welfare state e outros países da Europa Ocidental, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Não vamos esquecer que tem ali esse ato aí que é a Segunda Guerra Mundial, principalmente atingindo a Europa, mas após a Segunda Guerra Mundial, final dos anos 40, anos 50, anos 60, vão ser os anos dourados do keynesianismo e do welfare state, do estado de bem-estar social, certo? Outra característica desse modelo fordista é a concentração das indústrias em grandes centros urbanos, né? Então a gente tem uma necessidade de muitos empregados, de muitos operários, e obviamente as fábricas não poderiam se localizar muito longe de onde moravam esses operários, certo? Então as fábricas elas vão procurar se concentrar próximos aos grandes centros urbanos, próximo de onde há essa mão de obra, próximo de onde há também um mercado consumidor, né? Você precisa estar próximo desse mercado consumidor para escoar os produtos, para vender os produtos com uma maior facilidade. Então, não tem essa história de a empresa ter a sua sede ali em Detroit, mas você produzir, por exemplo, no México. Ainda não tem esse momento, isso é uma característica mais recente. Mas você tem o quê? Se você tem um grande mercado consumidor em Chicago, em Detroit, em Boston, em Washington, em Nova York, cidades do Nordeste dos Estados Unidos, do Leste e Nordeste, você vai colocar a produção industrial focada ali, né? Para aproveitar essa população grande que tem na região. O Fordismo também ele vai ter uma verticalização muito grande. Isso tem a ver com essa concentração. O que quer dizer isso? Você tinha grandes complexos industriais, a mão de obra chegava nesses complexos industriais, ela era beneficiada através de indústrias de base, né? Nesses complexos industriais você poderia ter, por exemplo, uma siderúrgica, uma petroquímica, uma indústria de vidro, uma indústria que trabalhava com borracha. Então, essa matéria-prima, ela era beneficiada ou ela era transformada através das indústrias de bens de capital, né, que produzem peças que vão ser aproveitadas para outras indústrias, é um tipo de indústria de base também isso, nesses complexos industriais. Então, elas estavam próximas, na verdade, à indústria principal. Então, por exemplo, vamos lá, verticalização. Uma indústria de carro, a Ford. No mesmo complexo industrial, ali em Detroit, você vai ter uma indústria que produz pneu, você vai ter uma indústria que produz vidro, você vai ter uma siderúrgica que vai fazer placa, por exemplo, de alumínio. Então você tem indústrias correlatas, indústrias de base, indústrias de peças que vão fornecer elementos, né, bens, matéria-prima para a indústria, no caso principal, que vai produzir o bem de consumo, no caso aí do caso da Ford, indústria de automóvel. Então são indústrias correlatas que se relacionam, que ficam próximas, ficam concentradas no mesmo polo, no mesmo distrito industrial, certo? E elas têm uma verticalização. Muitas vezes, por exemplo, a Ford não era somente a indústria de automóveis, mas era uma grande companhia, que na verdade ela era dona, ou pelo menos tinha ações em diferentes outras empresas que vão se relacionar, certo? Então há uma concentração dessas indústrias, isso vai fazer com que existam grandes concentrações urbanas também, né? Então, por exemplo, cidades como Detroit, como Indiana, onde tem a Indianápolis na corrida, Chicago, são cidades que vão crescer muito, Cleveland, justamente porque estão nessa área industrial. Acabava que existiam economias de aglomeração, isso significa haviam vantagens econômicas de você aglomerar as indústrias, de ficar indústrias próximas umas das outras. Quer dizer, se a Ford estava com seu complexo industrial ali em Detroit,
era vantajoso para uma outra empresa como a General Motors, por exemplo, né, ficar localizada próxima. Por quê? Porque ela ia usufruir dessa aglomeração, dessa proximidade, dessa concentração. Porque o governo ia ter que providenciar estradas, o governo ia ter que providenciar ferrovia, se fosse o caso, no caso ali da região dos Grandes Lagos, até mesmo transporte fluvial, né? Você tinha a energia elétrica, o governo ia ter que investir em energia elétrica, se fosse um investimento público ou se fosse privado, as empresas privadas iam ter que fornecer para aquela região, todo mundo ia se beneficiar dessa aglomeração, certo? Bom, isso vai mudar a partir dos anos 70. Então, muita atenção, a partir de agora a gente fala sobre a crise do sistema fordista, né? Várias características do fordismo e do keynesianismo. A crise dos anos 70 não é só a crise do fordismo, mas é a crise do modelo fordista keynesianista, fordista keynesiano, né? A crise do bem-estar social também. Várias dessas características vão passar a ser desvantagens prejudiciais ao longo dos anos 70. Então a gente vai ter, principalmente a partir da segunda metade dos anos 70, um período de crise econômica no mundo e um esgotamento desse modelo fordista, desse modelo de bem-estar social, desse modelo do keynesianismo. Então a gente vai ter a transição para um outro modelo a partir dos anos 80 e 90. Então, para começar, aquela característica do fordismo de produtos estandartizados, padronizados, isso começou a reduzir o consumo. Se eu já tenho uma televisão, a televisão que está vendendo na loja é igual a que eu já tenho. Ano que vem não lança um modelo novo, não tem uma tecnologia nova. A televisão do meu vizinho é igual. Para que eu vou comprar outra televisão? Se eu tenho um rádio, o rádio que está anunciando na propaganda, né, na televisão mesmo, é igual ao que eu já tenho. O carro, meu vizinho tem um carro igual ao meu, na televisão a propaganda é de um carro igual ao meu, ano que vem não vai ter um modelo diferente do meu. Ou seja, a padronização ela passou a limitar o consumo. A partir do momento que você não tinha para onde se expandir esse consumo, porque todo mundo já tinha, né? Então isso passa a ser um problema. É uma questão importante, que a gente não tem tempo de aprofundar aqui. Mas o sistema capitalista, olha como é que tem essa característica. Esse capitalismo que a gente tinha na época, e hoje isso não mudou, na verdade, ele precisa da expansão do consumo. E se você não tem para onde expandir o consumo em termos de novas pessoas, você precisa modificar o produto e criar a necessidade nas pessoas de comprar novos produtos, né? Então, outra característica, né, que tem a ver também com o produto é que eles eram duráveis. O fordismo, a lógica do fordismo é o produto tem que ter qualidade. Produto de qualidade significa um produto que vai durar, para inclusive ter uma credibilidade maior daquele produto, daquela empresa, as pessoas falarem, não, pode comprar que é confiável. Só que se o produto não quebra, você compra um carro, ele dura 20 anos, você compra uma televisão, ela dura 15 anos, 20 anos, por que as pessoas vão comprar mais novos produtos, né? Então, várias pessoas que vão pensar, né, na questão do marketing, na questão da produção industrial, vão começar a pensar o seguinte, olha, a gente tem que ter uma variedade maior de produtos e a gente tem que ter uma durabilidade menor para que haja necessidade de consumo. Essa é uma questão. Não estamos aqui defendendo isso, dizendo que isso é certo, que isso é errado, que isso é bom, isso não é, mas era o ponto de vista do empresário na época. Bom, outra questão, crise do petróleo, uma economia extremamente dependente do petróleo, não só para geração de energia, com as termoelétricas, mas também, claro, como combustível, por exemplo, os automóveis, né? O rodoviarismo era muito importante já no Brasil nessa época, em vários países da América Latina, mas nos Estados Unidos, uma economia toda baseada no rodoviarismo, nas rodovias, no transporte rodoviário, e o petróleo é a matéria-prima para o combustível, seja o diesel, seja a gasolina, e a gente vai ter uma crise do petróleo nessa época, muito forte. Em 1973, depois em 1979, você tem questões políticas envolvidas aí, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, você tem a guerra do Irã, em 1979, enfim, então existe uma série de instabilidades políticas nesse período, no Oriente Médio, sobretudo, uma área grande exportadora de petróleo, que vai fazer com que o petróleo ele fique muito caro, muito mais caro, né? E isso vai causar dificuldades financeiras para as empresas que dependem de importar ou de consumir, de gastar, enfim, capital com petróleo. Depois,
Só um parênteses, até no Brasil, por exemplo, na época do governo militar, nessa época, na década de 70, vai colocar em prática o projeto Proálcool, né? Um projeto de incentivo à produção de etanol, né? De usar o álcool como combustível para fábricas, para indústrias e principalmente para carros, né? Muitos carros movidos a álcool. A partir desse momento, isso depois vai dar uma desacelerada nesse processo e vai voltar nos anos 2000 com os chamados carros flex, né, que usam tanto gasolina como álcool. Hoje existe muito isso no Brasil. Bom, um terceiro ponto. As leis trabalhistas, uma característica fundamental aí do fordismo, keynesianismo, do bem-estar social. No momento de crise, que as vendas não estão tão grandes, porque o consumo não é mais tão alto, de crise do petróleo, aumentando o gasto das empresas, do governo, as leis trabalhistas vão passar a ser vistas como um problema para grande parte dos economistas. O Estado intervencionista é um Estado grande, é um Estado com muitas empresas estatais, empresas públicas, que contrata, que dá muitas leis trabalhistas, muitos direitos, que dá altos salários, grandes salários, aumentando o tempo todo, a cada ano. Então, isso vai ter um gasto grande público com salários, com seus servidores públicos. Empresas privadas também, com seus trabalhadores organizados em sindicatos que vão lutar ano após ano por mais salários, por mais direitos trabalhistas. Então, sindicatos que são protegidos por lei. Então, esses custos com a mão de obra, tanto por parte do governo como por parte das empresas privadas, num momento de crise econômica, de estagnação econômica, isso passa a ser visto como um problema. Então, começa a haver discursos, narrativas, teses de que era necessário diminuir as leis trabalhistas, flexibilizar os direitos trabalhistas, permitindo, por exemplo, uma redução dos salários, um aumento da jornada de trabalho, novos tipos de acordos laborais, né, entre empregadores e empregados, etc. Por último, a concentração industrial passa a ser visto como um problema. Por quê? Acompanha isso é bem da geografia. Olha só, imagina aquela região que eu falei, a cidade de Detroit, capital mundial do automobilismo, né? Detroit, uma cidade que cresce muito por conta das indústrias. Já era uma cidade considerável, com as indústrias crescendo cada vez mais, os grandes complexos industriais, a cidade cresce cada vez mais. O que começa a acontecer? Para começar, a gente tem poluição. Um número cada vez maior um índice cada vez maior de poluição. Isso passa a ser um problema. Pessoas de alta renda passam a pensar, seria melhor de repente morar em outro lugar, em outra cidade. Passam a querer ir para a Califórnia, por exemplo, o sonho, né, da Califórnia naquele momento, nos Estados Unidos, uma região que estava crescendo demais. Outra questão, violência. Existe uma desigualdade social no capitalismo. Uma cidade capitalista como essa, você vai ter periferias, você vai ter muitas pessoas que vão migrar para essa área industrial com sonho de ser empregado, de trabalhar ali, de conseguir emprego. Às vezes não conseguem e vão ficar na informalidade, vão ficar na rua. E você tem bolsões de pobreza, e com bolsões de pobreza, de população mais pobre, isso acaba gerando também uma parcela pequena que seja da população, mas que vai se envolver com violência, com atividades criminosas, o tráfico de drogas. Então isso são problemas que começam a acontecer nessas grandes cidades industriais, né? Eu falei aqui, eu dei alguns exemplos. A gente pode falar de Nova York também, a gente pode falar na Inglaterra, vai acontecer isso, numa cidade como Londres, né? Em Paris, na França. Então, essas grandes cidades, elas vão tendo problemas urbanos, né? Problemas urbanos devido a esse crescimento muito grande, muitas vezes desordenado, muitas vezes com uma grande desigualdade social e a criação de áreas de pobreza, de violência, e por aí vai. Outra questão, mesmo com esses problemas, a verdade é que o solo, o valor do solo urbano, o preço, o custo do terreno passa a ficar mais alto. Conforme a cidade vai crescendo, conforme tem muita gente indo para lá e precisando ir para lá porque, enfim, as empresas estão lá. Eu falei aqui da concentração, da verticalização, tem a horizontalização, empresas que se relacionam. Você vai tendo, obviamente, uma procura muito grande por morar lá, num primeiro momento, né? E o custo do terreno vai ficando mais caro, é cada vez mais concorrido, fica
construir a sua empresa ali, os impostos, vai tendo uma pressão cada vez maior por parte da própria mídia em relação àqueles problemas que eu falei ambientais. Uma empresa que polui, por exemplo, um rio, isso vai ter vão ter denúncias, vão ter ONGs, vai ter jornalismo ali investigativo, denunciando. Então vai ter uma pressão para que o governo coloque, por exemplo, multas pesadas contra a poluição. Então começam a ter problemas decorrentes dessa concentração urbana e industrial. E as empresas vão começar a pensar, será que vale a pena a gente continuar aqui? Ainda existem as economias de aglomeração? Ou será que a gente poderia ter uma maior lucratividade e mais benefícios se mudando, se deslocando, saindo daqui, uma desconcentração industrial e não mais uma concentração? Então, o que vai começar a acontecer é justamente que muitas empresas vão começar a identificar deseconomias de aglomeração. Não mais economias de aglomeração, mas deseconomias, ou seja, é um termo usado para falar o seguinte, olha, não vale a pena ficar aglomerado, ficar concentrado aqui. Isso tem um custo, isso tem pontos negativos, certo? Então, a crise do Fordismo, a crise do keynesianismo vai gerar um deslocamento da produção. Muitas empresas vão buscar novas formas de se organizar e, sobretudo, novas localizações, não mais em grandes cidades tradicionais de industrialização. Então a gente vai ter indústrias migrando nos Estados Unidos, do Nordeste dos Estados Unidos, da região dos Grandes Lagos que eu falei, de Cleveland, de Chicago, de Detroit, de Nova York, que não é região dos Grandes Lagos, mas também ali leste, nordeste dos Estados Unidos, migrando para o Texas, migrando para a Flórida, migrando para a Califórnia, principalmente, e com o tempo também migrando para o México, para a área de fronteira ali do México com os Estados Unidos. Na Europa, isso também vai começar a acontecer um pouquinho depois, mas indústrias saindo de Paris, saindo ali da região da Inglaterra, por exemplo, de Birmingham, de Manchester, de Liverpool, e migrando para outras localidades, como por exemplo, para a Ásia, para Hong Kong, para Taiwan, para a Coreia do Sul, mais recentemente para a China e para a Turquia também. Então vai ter um deslocamento da produção. Ou para outros países, como eu acabei de mencionar no caso da Europa, indo para a Ásia e tal, indo para a Turquia, ou, isso já é um fenômeno um pouco mais recente, a gente pode pensar mais de década de 90, isso, né? Mas, num primeiro momento, para cidades mais interioranas, para cidades mais do interior, para cidades menores. Isso vai acontecer nos Estados Unidos e vai acontecer na própria Europa, certo? Um símbolo disso é a crise de Detroit, é a Detroit abandonada, né? Detroit é uma cidade que, até hoje, isso tem vários vídeos, inclusive, no YouTube, você encontra, de pessoas se deslocando por áreas industriais lá de Detroit, vendo casarões abandonados, plantas industriais abandonadas, teatros, igrejas abandonados, porque realmente a cidade entrou numa decadência muito grande, uma cidade que chegou a decretar falência, inclusive, e o que ficou lá, na verdade, foi uma população muito pobre, né? E uns índices de violência muito altos, muito elevados. Tem até filme ou jogo, se não me engano, acho que jogo de games, né, de zumbi, de temática de zumbi e tal, assim, que se passa num cenário assim de Detroit abandonado, né? Quer dizer, é uma marca muito grande dessa crise, desse modelo de produção, desse momento, desse paradigma aí do sistema capitalista. Bom, e o que vai acontecer? O capitalismo, ele tem uma força muito grande, ele tem uma capacidade muito grande de se reinventar, de adquirir novas características, se adaptando a novas realidades, a novas demandas. Então, o que vai acontecer é que vai surgir um novo tipo de modelo mais flexível. Flexibilidade passa a ser uma palavra muito importante para o novo modelo que vai surgir, né? Então, uma flexibilidade no sistema de produção. No Fordismo, tudo que era rígido no Fordismo se flexibiliza, certo? Então, a gente vai ver aí alguns detalhes, mas a produção passa a ser flexibilizada, a relação da empresa com o trabalhador passa a ser flexibilizada, a relação com o solo, com o terreno, com a localização passa a ser flexibilizada. Então, flexibilidade é uma palavra importante. As leis trabalhistas vão ser flexibilizadas. A importância das TICs também, das tecnologias da informação e comunicação. Né, como Milton Santos fala, o geógrafo, o meio técnico, científico e informacional. A ciência
desenvolvendo novos meios de comunicação, de fluxo de informação. Vai ser algo fundamental para um novo modelo que vai surgir. E esse novo modelo ele surge com destaque no Japão. O Japão, um país que passou por um crescimento econômico muito grande após a Segunda Guerra Mundial, inclusive com investimentos muito fortes dos Estados Unidos, empresas japonesas que no primeiro momento, com muito apoio do governo japonês, essas empresas elas vão se beneficiar muito dessas novas tecnologias, vai ter muita pesquisa, muito investimento nas novas tecnologias para desenvolver no Japão um modelo que fosse adaptado às características do Japão. E o que vai acontecer? O Japão é um país, primeiro, que sem tantos terrenos, né? O Japão é um arquipélago, são 4 ilhas principais, mas na verdade são por volta de 3.000 ilhas no total, mas são 4 maiores. Um terreno, como é um arquipélago vulcânico, um terreno muito irregular, um relevo muito irregular. As cidades grandes são muito concentradas ali em algumas áreas limitadas, população com uma densidade demográfica muito grande. Então, resultado, o espaço tem um custo muito elevado, o terreno tem um custo muito elevado no Japão. Então, as empresas no Japão, elas sabiam o seguinte: olha, não tem como a gente usar plantas industriais tão grandes como tem nos Estados Unidos, né? Aquelas grandes plantas industriais. A gente tem que fazer um modelo que seja mais enxuto no uso do terreno. Essa palavra é muito comum, né? Um modelo mais enxuto no consumo do espaço. Fábricas menores, fábricas que possam inclusive se deslocar, né? Que não tem uma construção tão rígida. Outra questão: o Japão não tem muita matéria-prima. É uma característica do Japão. O Japão é dependente de importar matéria-prima, seja petróleo, seja carvão, seja minérios, né, minerais metálicos, né, alumínio, ferro, etc. Então, o Japão sabia, o modelo japonês tinha que ser não em massa, não de produção em massa, produção em série, de produzir o máximo possível, da matéria-prima entrar em grande quantidade, ficar armazenada ali nos depósitos e vai sendo usado e sai. Não, tinha que ser um modelo que produzisse o exato, o que realmente era demandado pelo mercado. Qual é a demanda? Quantas unidades? Para quando? Quanto que a gente tem que produzir? Então a gente vai comprar a matéria-prima exata que a gente precisa para produzir naquele dia ou naquela semana. Porque a gente não tem condições de armazenar a matéria-prima. A gente não tem condições de comprar a mais a matéria-prima e depois ter prejuízo. A gente não tem condições de armazenar produtos por conta de uma superprodução. Então, não só tempo é dinheiro, mas o espaço é dinheiro. Essa é a lógica japonesa. A matéria-prima é dinheiro. Tem um custo muito elevado. Então, o modelo da Toyota, o modelo toyotista, ele passa a ser visto como um modelo ideal também para os Estados Unidos e depois, futuramente, para outras partes do mundo, num novo modelo que vai necessitar de maior flexibilidade. Por isso, a gente fala de um novo modelo considerado de modelo toyotista, ou também chamado de pós-Fordismo, né? Modelo pós-Fordismo. Bom, lembra do estado de bem-estar social? Lembra do estado interventor? Agora a gente vai ter uma flexibilização disso. Flexibilização das leis trabalhistas, por exemplo. A gente teve há pouco tempo no Brasil uma flexibilização das leis trabalhistas. Estou falando agora, recente, né? 2016, 2017, por exemplo, com novas tecnologias e tal, novas formas de trabalho surgem e, por parte, principalmente dos empregadores, uma demanda por novas possibilidades, de novos contratos mais flexibilizados, novos acordos, né? De forma que não tenha vínculo empregatício entre o trabalhador e a empresa, dificultando, por exemplo, que tenham indenizações depois de uma demissão, dificultando a formação de sindicatos, né? De acordos coletivos, de processos coletivos na Justiça do Trabalho. Então, isso, na verdade, já começa a ser uma realidade lá atrás. Uma certa flexibilização das leis trabalhistas. A terceirização, quer dizer, você, na verdade, a sua empresa, ela tem alguns funcionários que são da própria empresa, mas para muitos serviços ela contrata uma outra empresa para fazer aqueles serviços. E aí ela não tem vínculo com aqueles trabalhadores, certo? Uma diminuição do número de empregados, uma maior facilidade para demitir empregados de acordo com a demanda da empresa, do mercado,
uma fragilização dos sindicatos, em alguns casos até uma perseguição, no caso da Inglaterra, da Margaret Thatcher, a primeira-ministra, que vai assumir ali no final dos anos 70 e dos anos 80, uma perseguição mesmo em relação aos sindicatos, né, com prisões, etc. Nos Estados Unidos, do Ronald Reagan, presidente também dos anos 80, também uma posição muito dura do governo em relação aos sindicatos. Então, essas políticas, elas vão ser chamadas de políticas neoliberais. Um novo tipo de liberalismo. Lembra que a gente tinha o liberalismo, vem o keynesianismo, e agora a gente tem, principalmente a partir dos anos 80, o que é considerado como um neoliberalismo. Um novo liberalismo, não é igual ao que tinha antes, porque é um outro contexto, mas é um novo tipo de liberalismo, certo? Bom, os produtos que eram padronizados no Fordismo, eles vão passar a ser o quê? Essa padronização vai ser flexibilizada também. Agora os produtos vão ser cada vez mais não estandartizados, não padronizados, mas sim customizados, certo? Você tem que ter uma variedade. Aquela ideia que a população é grande, é diversa, você tem várias tribos urbanas, várias identidades culturais, então quanto mais variado, melhor. Até porque uma pessoa que vai comprar um All-Star, por exemplo, se ela entra numa loja e vê lá uma variedade enorme de All-Star, ela não vai querer comprar um All-Star só. Ela vai querer comprar uma variedade muito grande, né? Pessoas diferentes, de diferentes culturas, de diferentes características, vão ter produtos diferentes, né, que se identificam com ele. Então, além disso, uma maior obsolescência desse produto, né? Ou seja, esses produtos eles vão ter uma durabilidade limitada. Eles vão se tornar obsoletos mais rapidamente. Seja porque não tem uma durabilidade grande, porque vão quebrar, produtos que são mais descartáveis. Você compra um celular sabendo que, olha, se cair no chão ele vai quebrar e você vai ter que gastar, você vai ter que ir na ciência técnica, isso vai ter um custo, etc. Ou não por uma questão de durabilidade mesmo, assim, do produto quebrar, mas porque ele passa a não ser mais funcional, passa a não ser mais tão útil. A gente vê isso muito hoje em dia. Você compra um notebook e de repente lança um novo sistema operacional e aquele seu notebook ele já não funciona mais tão bem. A memória RAM já não é suficiente, a placa de vídeo não é suficiente, você gosta de jogar, de ter games, aí você compra um game novo e aquele game novo não é compatível com a sua placa de vídeo, você troca a placa de vídeo, mas a nova placa de vídeo não é compatível com a sua placa-mãe, você troca a placa-mãe e aquela placa-mãe depende de uma fonte nova, ou seja, você trocou o computador completamente. Você compra o celular e os aplicativos vão atualizando, daqui a pouco vem um recado dizendo que é o seguinte, olha, não cabe, não tem espaço, não tem memória no seu celular, e você vê que, na verdade, o seu celular tem 4 anos e já está defasado, você tem que comprar outro celular. Então, isso é uma característica também, né, dos tempos atuais. A gente tem produtos que são cada vez mais descartáveis e também uma variedade muito grande. Isso faz com que você queira mudar, comprar novos produtos. Eu sempre dou o exemplo da televisão, que antigamente você ia na casa da sua avó e a televisão lá que a sua avó comprou nos anos 70 estava funcionando, né? Eu, quando era criança, ia na casa dos meus avós nos anos 90, a televisão era daquela que você puxava assim um botão para trás, ela ligava e você só podia mudar de canal e de volume, não tinha mais nada. E se eu fosse na casa da avó de um amigo meu, a televisão era igual, estava funcionando. Assim como a geladeira, assim como o ferro de passar roupa, liquidificador, tudo durava. Hoje em dia, você compra uma televisão para assistir uma Copa do Mundo. Na Copa do Mundo seguinte, 4 anos depois, você é convencido pelos comerciais que a sua televisão não tem todas as funções, as funcionalidades, né? Enfim, te convencem que você tem que comprar uma nova televisão de uma nova tecnologia. Então, é uma questão para a gente pensar, né? Aqui um exemplo do carro, né? Olha só, monte seu Ford, né? Se antes o carro era... Você pode ter qualquer carro desde que ele seja preto. Agora, olha só, você vai no site, eu trouxe a Ford, né? Porque a gente falou antes do Fordismo, olha como é que é. Hoje você entra no site, você escolhe as peças que você quer para o seu carro. Você tem várias opções, muitas variedades. Então, você de repente compra um modelo, no caso tá aí um Ford Ka, e de repente seu amigo compra um Ford Ka também, mas não necessariamente o seu Ford Ka vai ser igual ao dele, né? Pode ser do mesmo ano, vão ser modelos diferentes, tem muitas variações.
Por isso que o preço é sempre assim, a partir de, né? Porque depende do que você escolhe para ter no seu carro. Então isso é uma customização. E finalmente, aquela concentração industrial vai ser flexibilizada, né? A gente vai ter hoje um processo de desconcentração industrial. Num primeiro momento, para cidades médias e pequenas, cidades interioranas, cidades do interior. Então eu tenho as fábricas saindo, por exemplo, de Detroit e indo para cidades menores ali do Texas, nos Estados Unidos, ou da Califórnia. Mas eu também posso falar aqui no Brasil de cidades, de indústrias saindo do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro. No primeiro momento foram para a região da Baixada Fluminense, Duque de Caxias, por exemplo, Nova Iguaçu, e a gente pode falar de hoje essas fábricas saindo, né, do interior, da região metropolitana de São Paulo, da região metropolitana do Rio de Janeiro, da região metropolitana de Belo Horizonte, e indo, por exemplo, para o Nordeste, indo, por exemplo, para cidades menores do interior da Bahia, do Ceará, ou indo para a região centro-oeste, né, ou interior do Rio Grande do Sul, cidade pequena, Gravataí, por exemplo, Camaçari, na Bahia, enfim. Então, essa desconcentração industrial levou investimentos novos para cidades pequenas e médias. E isso vai ser interessante porque se a gente teve por muito tempo aquela migração, né, do Nordeste, por exemplo, de cidades pequenas para grandes cidades do Sudeste, por exemplo, para o Rio, para São Paulo, a gente vai começar a ter uma retenção maior dessa mão de obra nessa cidade, porque você vai ter mais investimentos, você vai ter novas empresas, né? É claro que uma empresa, por exemplo, que está instalada no Rio de Janeiro você tem muitos trabalhadores que estão organizados em sindicatos, por exemplo, e vão lutar por melhores condições de trabalho. Numa cidade pequena que não tinha nenhuma tradição industrial, é difícil, vai demorar mais tempo até os trabalhadores daquela cidade exigirem maiores salários, criarem sindicatos, etc. Né? Hoje em dia a empresa, se não está muito lucrativo ficar numa cidade, ela pega suas coisas e vai para uma outra cidade. Então há uma flexibilização maior nessa questão da localização das indústrias. Isso vai fazer com que as cidades médias, por exemplo, no Brasil, cresçam bastante. As cidades que tiveram maior incremento, maior crescimento populacional entre o ano 2000 e 2010, por exemplo, foram cidades consideradas médias. Cidades que tinham 50 mil habitantes e dobraram de população, né? Cidades que estão ali entre 100 e 300 mil habitantes foram as que mais cresceram, certo? Essas indústrias vão buscar nas cidades menores leis ambientais mais frágeis também, certo? Uma cidade menor vai ter uma legislação ambiental mais frágil, menor fiscalização por parte da sociedade, por parte dos jornais, do jornalismo, né? Por parte de ONGs, por parte do Ministério Público. Então vão ter incentivos fiscais, ou seja, o custo do terreno, o custo do solo urbano vai ser mais barato, vão ter menos impostos. Por exemplo, em cidades, municípios, vai ter a chamada guerra fiscal, quer dizer, municípios brigando, lutando entre si para ver quem é que vai trair. A Ford anuncia, eu vou construir uma nova fábrica, quero construir uma fábrica nova no Brasil. Uma cidade do interior do Rio, uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade do interior do Mato Grosso, uma cidade do interior da Bahia, vão fazer propostas. Quer dizer, a cidade, o município fazendo proposta. Não, vem para minha cidade aqui, olha, eu ofereço isenção de impostos por 10 anos. Eu vou fazer a terraplanagem, o município vai fazer obras públicas de terraplanagem para o seu terreno, da sua fábrica. Então, quer dizer, incentivos para que essas empresas elas se instalem naquele seu município. Vão buscar também, claro, infraestruturas, às vezes até mais baratas, né? Ou, por exemplo, no caso, energia mais barata. Às vezes você consegue energia mais barata numa outra localidade, às vezes é uma cidade do interior, mas que está próximo de uma hidrelétrica, né? Por exemplo, no caso do Brasil, certo? Então, houve também, claro, investimentos públicos de expansão das tecnologias de comunicação. Então, isso vai ser importante para interiorizar a produção industrial. Vai ter investimentos públicos para as rodovias, por exemplo, na expansão do sistema rodoviário pelo Brasil. Então isso também vai possibilitar uma interiorização maior da produção industrial. O sistema toyotista é o sistema do just in time, né? Just in time é o quê? É você produzir no tempo exato e a quantidade exata. É o que eu falei do modelo japonês. Não
é possível, hoje não é só tempo, é dinheiro, mas matéria-prima tem um custo, energia tem um custo, o espaço tem um custo, manter um armazém grande, armazenando matéria-prima, armazenando produtos, peças, isso tem um custo. Então, é importante você, através das tecnologias da comunicação, da informação, através da internet, através de sistemas automatizados, você saber quanto, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples aqui. Você tem uma indústria de automóveis. As concessionárias, as lojas todas que vendem os automóveis, elas são conectadas através de um sistema online. E esse sistema online faz com que a empresa, a sede da empresa, a gerência da empresa saiba quando vendeu, qual modelo vendeu, quando que está faltando aquele determinado produto na loja, naquela cidade, naquela região. Então, esse sistema informatizado, ele faz com que as fábricas saibam, né, a gerência da fábrica, o quanto que ela precisa produzir. Qual fábrica? Produzir quanto? Para quando? Devemos entregar quando? Então, esse sistema informatizado, automatizado, possibilitado pelas tecnologias da terceira revolução industrial, as tecnologias da informação e comunicação, elas possibilitam um sistema just in time, produzir no tempo exato, na quantidade exata, diminuindo desperdício de tempo, de trabalhadores, de espaço, de armazéns, etc. Tudo muito controlado. Então, a ideia de você ter muitos trabalhadores pouco qualificados fazendo cada um uma função muito específica, isso caiu por terra. Aquele modelo taylorista, fordista caiu por terra. O que a gente tem hoje são fábricas que usam menos trabalhadores, o mínimo possível. O mínimo possível. Claro que tem trabalhadores, as fábricas precisam de trabalhadores, eles precisam operar máquinas e tal. Mas esses trabalhadores, eles cada vez mais, eles precisam ser qualificados, tem que ter alguma qualificação. Vão ter engenheiros, vão ter técnicos, tem que ter algum tipo de curso técnico, né? Então precisa de uma mão de obra que tenha alguma qualificação. Por quê? Porque ela é uma mão de obra que vai ter que lidar com processos que são automatizados. O trabalhador, de repente, a fábrica não precisa de um trabalhador para ficar apertando uma porca. Claro, gente, olha só, importante, eu não estou falando de todas as fábricas. Claro que ainda existem fábricas que trabalham com linha de montagem, ainda existem fábricas que trabalham no modelo mais próximo do que era o Fordismo. Se eu pegar uma fábrica aí de tecido, de brinquedo, de bugiganga, que existem ainda no mundo, a maior parte da produção na Ásia, ainda existem fábricas que têm muitos trabalhadores de mão de obra pouco qualificada. Existem indústrias têxtil funcionando, por exemplo, em São Paulo, de forma clandestina, com mão de obra super explorada, clandestina, migrantes, por exemplo, ilegais, que são super explorados, que trabalham, que não têm qualificação nenhuma e são indústrias que querem justamente pagar o mínimo possível para esses trabalhadores pouquíssimo qualificados. Mas existem as fábricas hoje, cada vez mais, de modelo toyotista, de modelo pós-fordista, de modelo automatizado, de sistema just-in-time, que produzem bens mais sofisticados, né? E justamente é isso que dá mais dinheiro, bens sofisticados, complexos, e que vão ter trabalhadores mais qualificados, que são trabalhadores que são multifuncionais, isso não faz uma única função, mas faz várias funções, que entende o processo, entende do processo que é automatizado. Então, a fábrica de automóvel hoje, uma fábrica de notebook, de tablet, de celular, né, de televisão, de eletrodoméstico, ela não precisa de um trabalhador pouco qualificado, ganhando pouco, para apertar uma porca, porque isso o robô faz. A mão mecânica é a robotização, né? Já faz isso muito mais rápido e sem se lesionar, sem se machucar, sem se acidentar, sem cobrar direitos trabalhistas, sem processar a empresa. Isso o robô já faz. O que o trabalhador vai fazer? O trabalhador, por exemplo, ele vai fiscalizar o trabalho dessas mãos mecânicas, desses braços mecânicos. Vai fiscalizar, vai apertar o botão, vai aumentar a velocidade, diminuir a velocidade. Então, a fábrica ela vai conseguir ter uma grande produtividade, mas com um número muito menor de trabalhadores. Trabalhadores que têm alguma qualificação, mas um número muito menor, certo? Bom, é isso. Então, a gente pôde abordar aí vários tópicos, várias características do sistema fordista / keynesianista e desse modelo
pós-fordista ou toyotista / neoliberal, certo? Lembrando, momentos históricos diferentes, períodos históricos diferentes, com características diferentes na sociedade, com tecnologias disponíveis diferentes também. A busca pela produtividade maior sempre existiu, tanto na época de Taylor como hoje em dia. Mas como conseguir essa produtividade, isso varia com o tempo, varia de acordo com a sociedade, varia de acordo com o nível de intervenção estatal, varia de acordo com a tecnologia disponível, certo? Então, o Fordismo, né, o keynesianismo, o taylorismo, a gente está falando de um modelo da segunda revolução industrial, e já o toyotismo, o pós-fordismo, o sistema just-in-time, a automação, a robótica, são baseadas em tecnologias da terceira revolução industrial. E por exemplo, somente com sistema de comunicação em tempo real, online, virtual, é que é possível que você tenha uma sede de uma empresa como a Apple, por exemplo, na Califórnia, certo? Numa cidade pequena, ali Palo Alto, no Vale do Silício, uma sede, de repente, de marketing que pode estar em Londres, uma sede de distribuição pela América Latina em São Paulo, uma fábrica de chips em Bangalore, na Índia, e a montagem dos produtos num complexo industrial grande na China, em Xangai, em Shenzhen, e por aí vai. Então, quer dizer, só com muitos fluxos de informação, de capital em tempo real, para que as empresas possam se organizar em rede e possa haver uma grande desconcentração industrial, certo? Tá bom? Com uma separação entre as unidades de gestão, de marketing, de financeiro, onde tem um trabalho intelectual, e as unidades de produção industrial. Há essa separação no capitalismo atual, globalizado, informatizado, etc. Beleza? Um abraço. Postem suas dúvidas. Valeu!